É isso, chegamos nesse momento, são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e, como você sabe, a partir de agora, na próxima meia hora, aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, para falar de literatura, de letras, enfim, para levar um pouco de conhecimento para você nas ondas do rádio e também para você que está acompanhando a gente no YouTube. Então, já aproveito para fazer o convite, você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3, vem aqui para o YouTube e acompanhe esse bate-papo com o entrevistado de hoje em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. O convidado de hoje tem muitos livros publicados, daqui a pouco ele vai falar o número exato, se ele mesmo souber, porque eu não sei. Ele é coordenador do grupo de literatura da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UAT, um projeto muito bacana que funciona na FESC, na Fundação Educacional São Carlos. Eu estou falando do professor Adilson Marques, que gentilmente bate um papo com a gente aqui no programa Subtexto. Adilson, seja bem-vindo, meu caro. Bom demais ter você aqui. Olá, Glauco. Bom dia, ou boa tarde, né? E obrigado aí pelo convite. Espero poder contribuir com o seu programa. O Adilson, você está numa rede, é isso? Tô aqui em casa com uma rede. Do meu lado direito tem um gatinho, não sei se dá para mostrar ele aqui. Está se coçando. Que sensacional. O Adilson está deitado, para quem está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscal, ele está deitado numa rede azul, tranquilo, na companhia do gatinho dele. É isso mesmo, né? Viva as tecnologias, né, Adilson? Exato. O Facilita Adilson, muito. quantos livros você tem publicados, cara? Então, eu acho que são 64, mas eu também estou em dúvida. Eu lancei um agora no Festival do Livro, e eu estou em dúvida se é o 64 ou 65. E assim, eu não estou contando aqueles que eu organizei, que nem esses da UAT, né? São livros que são escritos pelos alunos e eu organizo. Esses eu não conto. Então, se eu for contar também, beira uns 70, que já foram 4 livros, né, publicados com os alunos da UAT. E, desculpa, 5 livros publicados com os alunos 4 livros até o ano passado e esse ano mais uns 5. Então, se eu contar as organizações, está beirando 70. Mas tem livros, tem gibis. Então, gibis deve ter uns 10, 12 que eu já fiz. Então, assim, são Que são, 60 e tantas publicações, né? Prefiro dizer. isso, mas que são livros também, É, né? Se a gente exato. entrar no conceito de texto verbal e texto não Isso, verbal, exato. Aconteceu agora em novembro a prova do Enem, né? Isso é muito claro, né? Pro INEP, né? Eles chamam de texto mesmo. Então você tem lá uma imagem, e eles chamam de texto um. E aí você tem um outro texto, que é um texto tal qual a gente conhece com palavras, com frases, eles chamam de texto 2, né? Então, certamente, os textos que você tem publicados em HQs, em gibis, são os textos que a gente chama de textos sincréticos, os textos que mesclam o texto imagético com o texto verbal. Então, Isso. você pode tranquilamente chamar de Soma. livros. Adilson, e você se lembra do primeiro livro que você fez, cara? Então, o primeiro que eu fiz. Quer dizer, eu ia falar uma bobagem. Na verdade, o primeiro que eu fiz foi em 97, no SESC de Rio Preto. Eu trabalhava no SESC Interlagos, em São Paulo, e fui para Rio Preto trabalhar lá. E assumi a coordenação da terceira idade, na unidade. E eu fiz um evento sobre a memória de Rio Preto. E, na época, tinha uma historiadora, ela já faleceu, de Nora do Vale, que toda semana ela publicava no jornal da cidade uma crônica a partir de uma entrevista com algum morador. Então, ela relatava, né, a memória de algum morador de Rio Preto. E eu falei, vou fazer a mesma coisa com ela. E aí eu a entrevistei, coletei a história de vida dela e fiz um livreto que chamava História de Nora do Vale, História e Memória, algo nesse sentido. E eu publiquei pelo SESC de Rio Preto.
Aí não saiu meu nome porque eu era funcionário do SESC e na época a gente não podia assinar. Então saiu pela unidade, né? Então saiu aquele livro pelo SESC Rio Preto, não saiu meu nome, mas foi meu primeiro livro, em 1997. Assim, primeiro livro impresso, né? E em 92 eu fiz um livro infanto-juvenil chamado Rede da Esperança. Eu morava em São Paulo, trabalhava no Parque do Carmo, eu era funcionário do Parque do Carmo, e nós tínhamos vivido um momento interessante, era a gestão da Luiza Erundina, e foi criado a APA do Carmo, que é a Área de Proteção Ambiental da Fazenda e Parque do Carmo. E essa área inclui o Parque do Carmo, inclui o Sesc Itaquera e outras áreas. E eu queria escrever sobre essa história, mas de uma forma lúdica. Então, eu criei um personagem, quer dizer, criei um roteiro, né, que era a destruição daquela área, porque antes de virar APA, ia virar um condomínio, né, seria mais um conjunto habitacional. E aí, para aquela área ser preservada, esse ser precisava agir, né? E caso ele não conseguisse preservar a área, todos os defensores da natureza seriam extintos. E aí, então, tem todo um contexto meio, como é que fala? Traumático, né? Para que ele consiga preservar aquela área. E aí, então, é criada a APA do Carmo, né? E ele consegue salvar aí os demais protetores, né? Então, foi o primeiro livro que eu escrevi. Foi em 92. Mas eu só consegui publicar em 2022, não, 2012, 20 anos depois. Tinha uma senhora aqui em São Carlos, eu não sei se ela está viva ainda, a dona Cida, ela tinha uma ONG lá no bairro Antenor Garcia. Aí eu mostrei o livro para ela, os originais, e ela se interessou e falou: olha, eu banco uma publicação de 1.000 exemplares, desde que 500 exemplares sejam distribuídos aqui no bairro. Falei: nenhum problema, pode sim. Aí essa senhora, né, dona Cida, bancou 1.000 exemplares, nós editamos o livro, tinha um rapaz, o Tiago, fez as ilustrações, e dos 1.000 exemplares impressos, 500 foram distribuídos lá no Antônio Garcia. Então foi bem legal, né? O Antônio Garcia é um dos bairros mais periféricos, né? Não queria falar periférico, nossa, sumiu a palavra. Quando não tem estrutura, sumiu aqui a placa. Carentes. É um dos bairros mais carentes, né, da cidade. Então foi muito bacana, né? Porque 500 exemplares foram distribuídos justamente lá, no Antônio Garcia. E então isso acabou sendo o primeiro livro, quer dizer, o segundo, né? Porque foi o primeiro escrito em 92, mas o segundo impresso, porque o primeiro impresso foi no Sesc de Rio Preto, sobre a Dinorá do Vale. Ô, Adilson, e você tem pelo menos um exemplar de cada um desses livros que Tenho, você publicou? Você tem guardado? tenho. Eu guardei, então, um exemplar eu tenho. Inclusive, esses dias, eu lembrei da Dinorá do Vale, porque mexendo no meu acervo, eu encontrei, e raramente eu comento dele. E eu falei: nossa, esse aqui foi o primeiro, porque o eu tinha feito esse outro, né, o Rei da Esperança, mas estava engavetado. E primeiro publicado foi esse lá no Sesc de Rio Preto. E eu nem lembrava também disso, né? Fui ver agora, quando mexendo no material, achei lá o livreto. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, direto de sua rede Azul Marinho, o professor Adilson Marques, que Lá passa no por fundo aqui para contar tem um um São pouquinho. Francisco, lá no fundo. Não sei se dá para ver. Tem, eu tô vendo aí, ó. Quem está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar em 95,3 pode vir aqui para o YouTube e ter a imagem que eu tenho aqui do Adilson deitado na rede, São Francisco ao fundo, o gatinho dele ao lado, é isso. Você pode se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar um bate-papo com o professor Adilson Marques, que é escritor e que coordena o grupo de literatura da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UAT, e que hoje passa por aqui para falar da sua própria história e para falar da sua relação com a literatura, com o idoso e também, claro, com a Vila Prado. O Adilson, e em que momento que você percebeu que você iria publicar mais livros e que de repente
a literatura se tornaria um caminho na sua própria vida? Olha, na verdade, nada foi planejado. As coisas foram acontecendo, tanto que é uma diversidade de temas, de gêneros, né? Então, livros infanto-juvenis, HQs, livros para terceira idade. Então, assim, o processo foi acontecendo sem muito planejamento, inclusive com os idosos, né? Porque o, em 2007 foi quando eu comecei a trabalhar com eles a questão literária. Na época tinha aquele concurso Talentos da Maturidade, que eu não me recordo se era do Banco Real ou do Banco Santander. E eu sugeri aos alunos que participassem, né, da terceira idade. E alguns alunos começaram a produzir textos, eu fui ajudando, corrigindo, orientando. E no ano seguinte, em 2008, o seu Almeida, né, que você conhece, ele foi premiado. Então aquilo foi muito bacana porque movimentou a escola. Tanto que no ano seguinte, eu tive uns 40 alunos matriculados querendo participar das oficinas literárias. Foi assim um recorde de participantes. E graças a essa ampla participação, foi possível lançar um livro em 2010. Então, eram muitos alunos, muitos produzindo lá seus textos, e eu comentei, falei, olha, vamos juntar esse material e fazer um livro. E na época, eu lembro que eu orcei, né, um livro, custaria R$ 3.000 para fazer 1.000 exemplares. Aí conversei com os alunos, 30 deles se interessaram em participar, cada um deu R$ 100, nós bancamos 1.000 exemplares do livro e fizemos o lançamento. E foi interessante porque na época o prefeito era o Oswaldo Barba, e nós fizemos no Cine São Carlos. Então a prefeitura liberou o Cine São Carlos para a gente fazer o lançamento do livro. Foi bem bacana ali no saguão, né? Montamos ali o espaço. Então o prefeito esteve presente. Foi bem bacana o lançamento do livro. Então, assim, foi uma coisa meio que espontânea, né? Porque anos atrás o seu Almeida havia sido premiado. Aquilo fez com que pessoas se interessassem, talvez achando que também seriam premiadas. Aí juntou material, deu certo dos próprios alunos bancarem o livro, e foi o primeiro. E aí fomos tentando fazer outros, né? Então, até de 2010, que foi o primeiro, até o ano passado, foram 5 livros. E o ano que vem vai ser o 6º livro que nós vamos publicar. Agora já está mais estruturado, a gente tem recurso de emenda parlamentar de um vereador, então já tem uma estruturação para que a gente possa fazer a oficina, né? Os alunos participam, produzem os textos, corrigimos, e depois editamos o livro e fazemos a impressão. Mas o primeiro foi assim, no, no susto, né? Foi na correnteza. Saiu, a gente não sabe como. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e estou recebendo aqui na nossa bancada virtual o professor Adilson Marques, que é coordenador do grupo de literatura da Universidade Aberta da Terceira Idade, que acontece na Fundação Educacional São Carlos, a FESC. E hoje o Adilson passa por aqui para contar um pouquinho da sua história dentro da literatura, para falar um pouquinho do grupo de literatura da Terceira Idade, das publicações pessoais dele e também das publicações do grupo, que são muito, muito legais. Eu convido você que está acompanhando a gente em 95,3 para vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Quero aproveitar para fazer um convite super especial para você. Eu quero falar para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, para você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, do orgulho que eu tenho de receber como parceiro cultural aqui a Livraria Canto das Letras. Canto das Letras é o nosso parceiro cultural desde o mês de junho. E o Canto das Letras, se você não conhece, precisa conhecer um espaço muito especial. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e também muitos HQs. E se você curte vinil, CD, você precisa conhecer o Canto das Letras e a grande coleção que o Serginho, o livreiro mais
adorado da região, tem lá MPB, jazz, blues e, claro, o velho rock and roll. O Canto das Letras é um espaço aconchegante, onde você chega, você toma o seu café, você conversa com o Serginho, você ouve boa música, enquanto você escolhe o seu livro da literatura nacional, da literatura universal. E você que está acompanhando aqui o programa Subtexto sabe que todo mês tem sorteio de livro. Olha que legal, em sorteio de livro nas nossas redes sociais. E esse mês, em especial, mês de novembro, o Canto das Letras está completando 30 anos de vida. Nasceu lá na Unesp de Marília e já está há 11 anos aqui na cidade de São Carlos. E para comemorar o aniversário, tem 2 super presentes para você, 2 caixas com 3 livros, e cada caixa tem 3 livros da literatura universal, assim, a primeira, George Orwell, com 3 obras super clássicas e conhecidas e atuais, 1984, A Revolução dos Bichos e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. E também tem um box super especial da escritora, anglofônica, a Jane Austen, com as obras Persuasão, Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade. Imperdível, é só você ficar atento às redes sociais do programa Subtexto e também às redes sociais do Canto das Letras. E se você quiser perguntar sobre um vinil, sobre um CD, sobre uma obra, um livro, é só mandar um WhatsApp para o Canto das Letras no número 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. O Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183, ali passando a Escola Eugênio Franco. E se você passar por lá de sábado de manhã, é provável que a gente se encontre. Eu estou sempre lá conversando sobre arte, tomando um café e ouvindo boa música. Canto das Letras, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. O Adilson, Então, você deixa eu saiu falar da uma rede, hein? coisinha. Só falar uma Diga. coisinha. O Sérgio, né? Ele é nosso parceiro no Festival do Livro. Então, o ano passado e este ano, ele forneceu os livros para a feira de troca. Então, no Festival do Livro, nós temos uma feira de livros usados, né? O participante vai, leva um livro e troca por um outro. E boa parte do acervo dessa feira é fornecido pelo Sérgio, aí, nosso parceirão. Que legal, o Canto das Letras, o Serginho é um cara sensacional, muito muito generoso também, né, Adilson? E eu queria justamente, você tocou no assunto do Festival do Livro. O Festival do Livro, esse ano, esteve mais robusto, com muitos escritores, com a participação de muitas pessoas, algumas autoridades, né, estavam lá, claro, o presidente da FESC, o Eduardo Cotrim, o vereador Djalma Neri, passagem do ex-deputado também e ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima Neto, e além de, obviamente, muitos livros dos escritores da cidade. Eu queria que você fizesse um balanço, Adilson, do crescimento do Festival do Livro, desde a origem dele até o 2025. Então, o primeiro Festival do Livro aconteceu em 2015. Foi no espaço da Promemória. Nós reunimos 16 escritores, que a ideia do Festival do Livro é ser um espaço para a divulgação dos escritores locais. Então, é um momento de confraternização e divulgação desses escritores. Então, nós começamos com 16 em 2015, e esse ano, que foi o 6º festival, nós reunimos aproximadamente 50 escritores e escritoras. O pessoal da Academia Literária, os alunos da UAT, 12 escritores que se inscreveram para expor e também participar de roda de conversa, e outros que se inscreveram só para expor. Mas, no total, praticamente 50 expositores, né? Então, foi um evento relativamente grande, né? Não tinha ninguém assim famoso, best-seller, mas são autores da cidade e região que estão aí lançando de forma independente, estão aí trabalhando seus livros e não tem um espaço para divulgar. Então, o Festival do Livro tem essa característica, né, de ser essa vitrine
para os autores da cidade e das cidades vizinhas poderem lançar. Eu vim aqui na porta porque o Paulo, que é da editora Rima, está aqui me esperando, ele veio conversar comigo. E o Paulo foi também um grande parceiro aí no festival, né? Inclusive, no dia 18, foi o lançamento dos autores da cidade. Dos 8 autores que estavam lançando livros, 7 publicaram com ele. Então, então é uma editora que está completando 30 anos em São Carlos, né? E que também é uma grande parceira. Então, os autores aí independentes, o, ou, desculpa, as pessoas que estão querendo produzir livro, né? Estão buscando uma editora parceira. Procure o Paulo, que ele dá sempre uma forcinha também aí para quem está lançando seu primeiro livro, né? É também um grande parceiro do Festival do Livro, assim como o Sérgio, né, que nós falamos. Um grande abraço para o Paulo, para o pessoal todo da Editora Rima, que tem, como você bem destacou, né, Dilson, uma história super bonita aqui na cidade de São Carlos. E o simples fato, eu sempre falo, de trabalhar com edição de livro, né, cara, a contribuição já é gigantesca para a sociedade. A gente sabe da importância da literatura, e da importância de eventos como o Festival do Livro, e não é possível que eventos como esse sejam realizados sem a ajuda de parceiros que são generosos e que têm os mesmos ideais, as mesmas perspectivas da importância do livro nesse mundo que está valorizando tanto a ignorância nos Exato. últimos tempos. O Adilson, eu queria perguntar especificamente, cara, do lançamento desse ano. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo. Eu estou mostrando aqui o meu exemplar. Ó. Na verdade, esse é o exemplar da Sabrina. O meu foi É. presenteado para minha mãe, a dona Egli. O Adilson sabe disso. Esse trabalho maravilhoso de pesquisa, de diagramação, que você, como organizador, e os alunos e alunas da Universidade Aberta da Terceira Idade, do curso de literatura fizeram, do grupo de literatura fizeram. Vila Prado, Entre Ruas e Memórias. É um passeio lindíssimo pela história da Vila Prado e pela história da cidade de São Carlos. Adilson, parabéns, cara. Ficou maravilhoso o trabalho e eu queria que você falasse um pouquinho dele, como que ele surgiu, até o momento em que surgiu essa obra-prima aqui, que tem que ser guardada em todas as bibliotecas da cidade. Isso aí. Então, a ideia surgiu em 2023, que a Vila Prado, em 2023, completou 130 anos. Então, nossa ideia era produzir o livro naquele momento. Começamos a pesquisa, começamos a trabalhar, mas estava difícil conseguir recurso. Então, nós não conseguimos recurso em 2023. Estava mais ou menos pronto o livro. Veio 2024, e em 2025 nós conseguimos recurso. Então, no final de 2024, a gente conseguiu recurso também com o vereador Djalma Nery para lançá-lo em 2025. E aí surgiu a ideia de fazer também um concurso literário. Então, além dos textos dos alunos, que já estavam mais ou menos encaminhado, nós fizemos um concurso literário chamado 60 a mais, para pessoas também, né, acima de 60 anos. E o tema do concurso era memórias e experiência de vida na Vila Prado. Então, tinha que ser textos ligados ao bairro. E dos textos que foram enviados, 12 foram selecionados, né, e estão na terceira parte do livro. Então, você tem a primeira parte, que é uma apresentação histórica do bairro, escrito pela aluna Maria Lúcia. A segunda parte são crônicas e poemas dos alunos da UAT. E a terceira parte são, então, textos que foram selecionados nesse concurso, no concurso literário 60 mais, que já foi o terceiro concurso. Então, já há 3 anos que a gente vem fazendo esse concurso, e sempre a premiação é a publicação dos textos. E então deu certo de fazer o livro. Você vê que o formato é um pouquinho diferente. A capa deu um trabalho danado para fazer, porque quando nós bolamos o livro, que foi fazer a impressão, uma capa tradicional, aquela capa grossa, ia ficar R$ 60 somente a capa. Eu falei, não, inviável.
A gente não tem condições de bancar um livro desse. E aí, pensando em alternativa, surgiu essa capa, que foi o discutindo eu, o Paulo e mais gráficas, né, para poder montar essa página, essa capa que ficou muito legal. Que na verdade é um sulfite mais grosso laminado e colado, né? E a laminação acaba formando ali a lombada. Então, assim, foi uma coisa assim meio improvisada, mas acabamos aí bolando uma nova capa. E o livro ficou muito bonito, assim, o Paulo deu bastante força para nós, né? Ele teve a licitação, então foi a editora que ganhou a licitação, mas nós direto conversando, o, a ideia foi minha, né, da diagramação, esse formato, mas ele conseguiu fazer exatamente o que nós estávamos propondo. Então ficou muito bonito realmente o livro. O, Infelizmente, o recurso que nós tínhamos não deu para fazer muitos exemplares, né? Foram só 450 exemplares. Só temos mais 50 que vão ser distribuídos no dia 26. Então vai ser um evento comemorando 20 anos da FESC, né, da Vila Prado. E nesse evento nós vamos distribuir os 50 restantes. Mas estamos indo atrás de patrocínio para conseguir fazer uma nova reimpressão. Então, tanto com recurso público, como também das associações comerciais da Vila Prado, alguma empresa, né? Até vão procurar também a CISC, então se o Martinelli estiver ouvindo aí, ó, vai ser procurado também, para ver se a gente consegue fazer mais alguns exemplares, né? Porque está na internet. Tem o PDF já disponibilizado, então a pessoa pode acessar lá o PDF, mas nada como ter o livro impresso, né, nas mãos, porque, como você falou, é um livro para ser lido e para ser guardado aí por gerações, né? Porque ficou realmente um trabalho muito bacana. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o professor Adilson Marques, que passa por aqui para contar um pouquinho da sua história dentro da literatura, para falar do grupo de literatura da Universidade Aberta da Terceira Idade, que acontece na FESC, grupo do qual ele é o professor e organizador, e para falar das publicações, essa última publicação que o Adilson está falando é Vila Prado Entre Ruas e Memórias, ficou lindíssima, ficou realmente completa na sua parte estética, como você destacou, né? A capa ficou linda, assim, e também na história da Vila Prado, também nos textos dos alunos, enfim, vale muito você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, ou você que está acompanhando a gente no YouTube, conhecer. O Adilson, paralelamente ao livro, vocês fizeram uma animação em que os alunos e alunas da UAT, do grupo de literatura, se tornam personagens e voltam no tempo para apresentar para as pessoas, para conhecer e apresentar para as pessoas um pouco da história da cidade de São Carlos. O vídeo ficou lindíssimo, a gente tem a possibilidade de ver, por exemplo, o saudoso seu Nicola, ainda criança, né? Aprontando uma traquinagem com o bonde lá, cara, e conhecer alguns dos locais que marcaram a história de São Carlos. Queria que você falasse da sua parceria com o João, grande artista da cidade de São Carlos, que colaborou bastante, e como surgiu a ideia de fazer o vídeo, em especial de transformar os alunos em personagens desse Personagem, né? vídeo. Então, o João também é um parceiro aí desde 2012, 2013, mais ou menos. Das HQs que eu criei, quase todas, ele que foi o ilustrador. E há cerca de 2 ou 3 anos, ele começou a mexer também com animação. Além da ilustração, ele começou a fazer animação. E aí nós fizemos uma em 2023, quando o grupo de literatura completou 10 anos. Aí eu falei com ele, falei, João, vamos tentar fazer uma animação, tal. Aí deu certo, fizemos a animação, ficou bacana. E esse ano, como eu queria mexer com essa questão do tempo, porque a minha ideia era essa, né? Os alunos entrarem numa espécie de máquina do tempo e voltar no passado, interagindo com a paisagem de décadas atrás. E aí, na animação seria mais interessante do que no gibi. Aí falei com ele
E a máquina do tempo virou um bonde, né? Então, o bonde da história. Então, a hora que entrava no bonde, pum, o bonde entrava no multiverso aí, né? E saía no passado. Então, eu levei a ideia para os alunos, eles gostaram, aí começaram a criar o roteiro. Na verdade, o roteiro era mais amplo, porque depois que eles dão a volta pelo centro da cidade, né? Eles voltam para Vila Prado. E aí teria um passeio pela Vila Prado, inclusive, mudando o bonde, um bonde atração animal. Só que aí não tinha recursos para fazer o completo. Então nós dividimos em duas partes. Então teve a primeira parte, que foi essa que a gente lançou agora no Festival do Livro, e para o ano que vem vão fazer a segunda parte, aí vai ser sobre a Vila Prado, né? Vão voltar no tempo também e interagir com os personagens aí que fizeram a história do bairro. Então, assim, ficou muito bacana, né? Eu falei, o João tem um traço muito especial e, e tem uma homenagem também, né? Que é o José do Prado Martins, que Verdade, bem lembrado. foi Um grande vilapradense, né? é, um São Paulino, vila-pratense. O, então, na história, né? É o Pradinho, é uma criança, não saberia dizer se ele é sobrenatural, de onde que ele aparece, mas ele aparece no meio e conduz a viagem, né? E aí, então, eles entram no bonde, atravessam um tempo e voltam nos anos 60, anos 70, visitam os cinemas da época, enfim. Tem essa interação com a paisagem de algumas décadas atrás. E ficou legal que cada aluno foi criando o seu personagem, a sua fala, né? Então, ele tentou ser o mais espontâneo possível. Então, se o assim, cada aluno está se apresentando ali, né? Do jeito que realmente fala, se comunica. Então, ficou muito bacana, muito espontâneo. E, na verdade, não era para eu aparecer na animação. As falas seriam de outros alunos, só que a gente tinha o tempo para gravar, né? Então, você tem aquela questão complicada. Você tem que fazer os áudios para depois o animador fazer a animação em cima, né? Aí, infelizmente, nos dias das gravações, nem todos puderam participar. E aí ficaram algumas lacunas. E eu tive que entrar na história, né? Mas, inicialmente, eu não iria falar nada, né? Era só eles. Mas ficou bom, gostei de participar também. Ah, ficou muito, muito legal, Adilson. Parabéns pelo seu trabalho. E antes da gente finalizar, Adilson, o programa Subtexto de hoje, eu queria perguntar para você como que quem está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar faz para acessar esse vídeo, onde que ele está disponível. Eu sei que está no YouTube, mas Tá no YouTube. é, é, Eu pus num onde canal exatamente está? Está no que site se chama. da FESC? Não tá do meu instituto, chama Instituto Homo Spiritualis. A gente não conseguiu colocar no site da FESC nem no do Viva Vila Prado. Então tá no da minha ONG. Mas se colocar o nome Um Passeio pelo Bonde da História, vai, vai abrir o vídeo. E eu falei, ó, já teve mais de 1.500 acessos, tá? Sendo um sucesso aí. Não, E eu vou colocar isso, no meu coloca. Instagram também, Boa, coloca o e, link, e, né? e o Canto das Letras também. Eu vou falar com o Boa. Serginho para subir, para a gente divulgar, porque é de fato muito legal, um passeio de fato pela história da cidade de São Carlos, por alguns locais bem característicos, né? E já fiquei agora ansioso para conhecer a segunda Segunda parte, cara. parte, andar no bondinho, atração animal. E o livro está no site da editora. Então, se entrar na Rima Editora, vai ter o link para o livro. Então, a pessoa acessa ali de graça, né? O livro Vila Prado Entre Ruas e Memórias. Bom, Adilson, para a gente terminar, cara, não poderia deixar de perguntar para você. O Paulo, da editora Rima, tá aí, cara. Então eu queria saber se tem livro novo na agulha aí, se o que você está produzindo, seu próximo projeto dentro da literatura, se é que você Posso? pode dar esse spoiler para a gente. Posso sim. Na verdade, eu quero reeditar. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui um pouquinho. Aqui no fundo, ó, tem uma prateleirinha, tem 20 e tantos livros
dos que eu escrevi e editei, né? E então eu estou fazendo uma seleção junto com o Paulo. Eu diria que mais ou menos 85% dos livros que eu fiz foi com ele, com a editora Rima. Fiz também com outras editoras, né? Mas a grande maioria foi com a Rima. E eu selecionei 3 livros que eu quero reeditar em 2026. Que inclusive não tem nem PDF, porque era a época que a gente fazia lá os fotolitos de gráfica, né? Então você fazia o texto, fazia o fotolito, então nem PDF tendo daqueles livros. Então eu estou vendo com ele para relançar 3 livros. Um deles vai ser um chama Educação Após a Morte, que foi o primeiro que eu escrevi em 2003, de cunho espiritualista. E a história é muito doida, né? Eu estava assistindo um trabalho mediúnico e veio um espírito e falou se eu quero escrever um livro. Eu falo, tá, né? Aí ele fala assim, olha, eu queria que você assistisse às reuniões do médium e escrevesse a respeito. Falei, tá bom. Fiquei 1 ano e meio acompanhando as reuniões do médium e anotando, né? E fiz o livro. Chamei de Educação Após a Morte. Ainda o espírito tirou sarro da minha cara, né? Falei, Educação Após a Morte, quem vai querer ler enquanto tá vivo? Ainda tirou um sarro. Mas foi legal. Então esse eu quero relançar em 2026. E tem mais 2 aí também que eu tô revisando, né? E nós vamos fazer então essa reedição. Então, novidade não, mas reedição sim. Adilson, bom demais ter você aqui, cara, no programa Subtexto. As portas estão sempre abertas, seja sempre bem-vindo. E mais uma vez, acho que em nome da, da, da comunidade da Vila Prado, eu que sou vilapradense também, passei 16 anos felizes na Vila Prado, e em nome da literatura da cidade de São Carlos, a gente faz um agradecimento especial para você, cara. Espero que o programa tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Foi sim, maravilhoso. Valeu, Glauco, muito obrigado. Sucesso aí no seu programa. É isso, esse foi o professor Adilson Marques, que passou por aqui para contar um pouquinho da sua história dentro da literatura, da sua, do seu trabalho lindo que ele faz lá na FESC, na Fundação Educacional São Carlos, na Universidade Aberta da Terceira Idade. E você que acompanhou o programa Subtexto pode acompanhar toda essa história bonita que o Adilson trouxe para a gente. Sábado que vem tem mais Subtexto aqui na sintonia da 95,3 FM, nas ondas da Rádio Fiscar, e também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai acompanhar sempre um bate-papo levando arte, educação e cultura para você. Grande abraço, até sábado que vem, até lá, tchau, tchau.